Amigos do programa Momentos de Reflexão, sexta-feira, 2 de julho, e nós prosseguindo meditando no evangelista Mateus, agora no capítulo 9, os versículos de 9 a 13. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus vieram e, vindo isso, perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Irmãos e irmãs, os publicanos e cobradores de impostos não eram estimados em Israel. Jesus chama a atenção e convida Mateus, que era um publicano, e este, ao ouvir a voz do Senhor, que lhe disse: segue-me, Mateus pôs-se imediatamente a caminho de Jesus. Irmãos e irmãs, nós muitas vezes na nossa caminhada, no dia a dia, nós aos poucos vamos fazendo exceções de pessoas. Nós vamos classificando as pessoas conforme nossa limitação da nossa visão. E é preciso, de fato, termos a coragem de nos perguntarmos: estamos atentos à voz do Senhor nosso Deus, que nos chama e nos fala nos fatos e acontecimentos de nossa vida e o nosso dever de cristãos? Aprendemos com esses ensinamentos de Jesus? Pois o que significa para cada um de nós, como no tempo de Jesus, praticar a misericórdia e não o sacrifício? Dizemos muitas vezes que é mais fácil a gente entrar e censurando uns aos outros do que, de fato, a gente ser complacente, compreensivo, aceitando as limitações uns dos outros. Jesus depara com uma realidade que cada um de nós no dia a dia também nos encontramos. Pecadores, pessoas com limitações, mas Jesus continua respondendo e citando, inclusive, a atitude como foi a do profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 6. E o próprio Mateus, que também afirmou numa outra passagem do Evangelho, ou seja, Deus, Jesus, quer a misericórdia e não o sacrifício. A palavra misericórdia, como bem sabemos, é a ação do nosso próprio coração. E a distância mais difícil que o ser humano tem para fazer na sua caminhada é justamente do nosso consciente para o nosso coração. Essa distância, muitas vezes nos atrapalhamos, porque coisas que são do coração,
que é o amor, o perdão, a compreensão, a aceitação um do outro, muitas vezes é levada pelo nosso raciocínio, nosso consciente, aonde nós, muitas vezes, utilizando de nossas atitudes de condenar, é que nós tomamos muitas vezes distância uns dos outros nas nossas limitações e vamos nos atrapalhando. Neste Evangelho, vamos vendo cada vez mais a atitude nobre de Jesus, que não fazendo exceção de pessoas, convida para fazer parte do seu grupo de discípulos e apóstolos, até cobradores de impostos, pessoas de má índole na mentalidade judaica, e ele faz de cada pessoa aquilo que de fato Deus queria com cada um de nós. Porque nós somos chamados à vida por Deus, criando-os à imagem e semelhança do próprio Criador. E Jesus transforma as mesas injustas dos cobradores de impostos, como foi a de Mateus, aonde imperava a desonestidade, as fraudes, os cobradores de impostos participavam das trapaças daquela época, como também nos dias atuais. E as mesas foram transformadas com essa atitude de Jesus em mesas de participação, da vivência da fraternidade, da partilha e da mudança, sobretudo, do pensamento e da atitude de pessoas. E até nossos dias, diga-se de passagem, somos estas mesmas pessoas que não caímos na conta de que a ação benfazeja de Deus na vida de cada pessoa, como foi do apóstolo Mateus, foi que foi transformando esse mundo em uma realidade um tanto melhor. E nós, irmãos e irmãs, que estamos vivendo esse tempo da pandemia, precisamos de fato perceber o quanto é importante nossas atitudes de compreensão, de fraternidade. Atualmente é o que mais nos falta. Muitas vezes somos levados aos julgamentos sumários de pessoas que somos muitas vezes pessoas que, sem nenhum escrúpulo de nossa parte, podemos estar nos enganando, mas com relação às outras pessoas de nossos convívios, ou até mesmo de nossa família, muitas vezes tratamos estas pessoas com desdém, com falta de caridade. E aí entramos naquela outra passagem do Evangelho, ou seja, precisamos primeiro tirar a trave do nosso olho, para assim poder enxergar melhor e ajudar a limpar, talvez, o olho do nosso próximo. Cristo procura trazer para os últimos daquela familiaridade com a qual ele vivia, ele procurava justamente essas pessoas, fazia sentar-se na mesa, como foi o caso de Mateus, para assim deixar a realidade difícil, como foi a de Mateus, de cobrador de impostos, para iniciar um movimento da mesa inclusiva do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus, que é o reino da partilha, é o reino da justiça, da fraternidade e do amor. Saibamos, irmãos e irmãs, que nesse tempo da pandemia que estamos vivendo, os valores e os princípios do mundo atual contrastam muitas vezes com a realidade desejada por Deus. E que nesta sexta-feira, que nós estamos vivendo a primeira do mês,
também quando a Igreja nos convida a homenagear o Sagrado Coração de Jesus, nós procuremos intensificar, junto com a nossa penitência, com a nossa oração, pedir ao Sagrado Coração de Jesus que traga para os nossos irmãos enfermos, os atingidos pelo Covid, os profissionais da saúde, para que ajude nossos irmãos a alcançar o dom precioso da saúde. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.